Ok, muito bom dia. Aqui nós estamos mais uma vez pela graça de Deus. O Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Estamos na semana do Rosh Hashanah, no final de semana, novo ano de Israel. No próximo domingo vamos ter uma mensagem muito especial sobre isto. Sabe, amados, seja muito bem-vindo ao nosso culto nessa manhã de domingo. Teremos um tempo de adoração, de louvor, e também teremos uma mensagem especial nessa manhã. Seja muito bem-vindo a estar conosco. Vocês que vão assistir ao vivo, vocês que vão assistir depois no nosso site, ggwobrasil.org, ou pelo YouTube, ou pelo mesmo Facebook mais tarde. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e é com alegria que nós estamos aqui, mais um culto online, Então vamos orar para nós começar nosso louvor, nossa adoração nessa manhã. Sabemos que Deus escuta, recebe a nossa adoração, nosso louvor, e por isso, com toda a liberdade, nós chegamos perante o trono da graça para exaltá-lo, aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém? Oremos, então, para nós começarmos nosso culto, nosso louvor nessa manhã. Amém? Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por sua graça, Senhor, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Espírito Santo, unge nossos corações, unge, ó Pai, agora esse tempo de adoração, de louvor. Recebe, Senhor, nossa ministração nessa manhã. Fala conosco, ó Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos sobre as vidas que nos assistirão, sobre as famílias, ó Pai, desse corpo local. Que o Senhor esteja, ó Pai, abrindo caminhos, fechando outros, que o Senhor possa estar nos direcionando dentro da sua soberana vontade. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom dia a todos. Nós vamos ter um louvor. Hoje o Isaac vai só tocar, não vai cantar. E espirrar também, porque ele fez uma pequena procedimento cirúrgico dentário e ele está ainda com os pontinhos assim do siso, então ele não pode movimentar e cantar, tá bom? Mas ele vai estar tocando. Nós vamos louvar o Senhor com muita alegria. A primeira música é Tenho Dentro do Meu Coração. Amém? Jesus.
louvor. Amém, glória a Deus. Desculpa eu ter voltado ali, mas é porque entusiasmei. Vamos lá. Muitos neste mundo. Muitos neste mundo procuram a paz, mas em tantas coisas que não satisfaz. Mas existe um caminho de glória. Oh, meu Jesus, eu te quero seguir, meu Senhor. Eu te quero louvar, Salvador. Eu te quero seguir, ó meu Rei. Guarda minha vida. Eu te quero seguir, meu Senhor. Eu te quero louvar, Salvador. Eu te quero seguir, ó meu Rei. Todo o meu muitos neste mundo procuram a paz, mas em tantas coisas que não satisfaz. Mas existe um caminho de glória. Oh, meu Jesus, eu te quero seguir, meu Senhor. Eu te quero louvar, Salvador. Eu te quero seguir, ó meu Rei. Guarda minha vida. Eu te quero seguir, meu Senhor. Eu te quero louvar, Salvador. Eu te quero seguir, ó meu Rei. Todo meu viver. Amém, glória a Deus. Maravilhado estou de ti.
Tua beleza é indescritível, difícil de expressar. Tuas obras são incompreensíveis, ninguém há como tu, Senhor. Quem poderá entender tua sabedoria? Quem poderá medir teu profundo amor? Tua beleza é indescritível, antes pode improvisado estar. Maravilhado estou de ti, maravilhado estou de ti, Santo Deus aqui, Amém, glória a Deus. Ok, muito bom dia, obrigado pelas músicas lindas, cantadas nessa manhã, né? E antes de nós orarmos para começar nessa manhã, queria fazer uma pergunta para você. Talvez você que está nos assistindo, né, e vai nos assistir durante o dia, durante a semana, né, talvez você, sabe, já passou por momentos, vai identificar muito com essa mensagem ou identificará no futuro, né? Mas a pergunta para cada um de nós hoje é: você já foi xingado por alguém ou por várias pessoas de tal forma que você nem compreendia o porquê, nem tampouco compreendia as palavras das quais você foi xingado? Sabe, alguém já caiu de cima de você falando coisas que realmente ofenderam, que trouxeram realmente, né, um desânimo para você? Sabe, você já foi no estádio de futebol? Sabe, nós sabemos que agora, durante a pandemia, não podemos ter a torcida aí no estádio, mas antes, né, a torcida única, né, o estádio lotado, aí o juiz, né, dá um pênalti ou marca uma falta contrário ao time da gente, aí a gente escuta a torcida toda xingando o juiz. Palavras que não podem ser ditas no nosso dia a dia. Palavras pesadas, palavras difíceis, palavras que ofendem, palavras que machucam. Já sabe, amados, nós vamos falar daqui a pouco de uma pessoa, na palavra de Deus, que foi xingado muito. E nós vamos saber o porquê que essa pessoa passou por essa situação, e todos nós estamos sujeitos a passar. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia juntos nessa manhã em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã.
Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder chegar diante do seu trono, perante o trono da graça. Te amamos, Senhor. Ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai, nós te exaltamos. Nós nos prostramos perante o Senhor nessa manhã de domingo e queremos dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações. Fala conosco, ó Pai. Nos ensine, nos eduque, ó Pai, nos exorta, nos edifique, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amados, olha aqui versículos que Paulo fala à igreja de Corinto e também aplica as nossas vidas no nosso dia a dia, porque todos nós, de uma maneira ou outra, já passamos por momentos como esse, ou estamos passando nesse dia, né? Você já foi tão atribulado que não sabia o que fazer? Você já passou por uma situação tão difícil que você não tinha nem força, né, para agir? Sabe, talvez você já tenha sido perseguido ou esteja sendo perseguido de tal forma que chegou ao ponto de desistir, chutar o balde na sua vida com Deus. Talvez nesse momento você esteja abatido, pensando que não tem mais jeito, né? E o salmista, nós trazemos à nossa memória nesse momento o que o salmista disse em Salmos 42. Ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Sabe, este é uma exortação para nós, uma instrução para nós, em momentos de perseguição, em momentos de tribulação, em momentos de quando nós ficamos abatidos, e muitos de nós pensamos em desistir, porque não temos nem força para continuar. Sabe, as pessoas falam coisas que nós não entendemos muito bem, nem compreendemos o porquê que elas estão falando tais coisas. E pessoas próximas de nós, pessoas que nós conhecemos de muitos anos, sabe, uma coisa interessante, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus e confie em Deus, porque ainda o louvarei. Deus, né, por meio da sua palavra, nos edifica e nos ensina, né, nos momentos difíceis dos quais nós passamos. Deus tem um mover, uma provisão para nossas vidas neste momento. Sabe, amados, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis em nossas vidas. Cada um de nós. Às vezes, por não sermos bem compreendidos, acabamos sendo perseguidos. Pessoas falam mal da gente. Seja no seu trabalho, no nosso trabalho, seja em casa, seja em família, ou até mesmo no meio de irmãos em uma igreja. Todos nós estamos sujeitos a ser perseguidos, a ouvir coisas que não edificam. Sabe, nesse tempo de pandemia, o inimigo tem mudado a sua estratégia dia a dia. Ele tem, sabe, mudado de maneira que tem aumentado os conflitos internos. Os conflitos internos têm aumentado em todos os lugares. O inimigo tem tentado manipular, por exemplo, as informações que chegam a nós. E muitas dessas situações das quais nós passamos acontecem porque o nosso inimigo número 1, o diabo, né, e manipula as informações de tal forma que nós passamos a acreditar em uma meia-verdade ou numa mentira que se torna verdade em nossas vidas. Sabe, não podemos negligenciar os ataques do inimigo. Não podemos, sabe, negligenciar, porque o inimigo vai manipular e ele vai usar outro inimigo nosso, que é a carne, a nossa natureza pecaminosa. E muitos dos filhos de Deus estão se tornando juízes da vida dos outros nessa manhã de domingo.
ou está sendo, sabe, julgados pelos outros que se fazem de juízes em suas vidas, por não compreender o que Deus está fazendo em sua, em minha, em nossas vidas, nesses dias de pandemia. Sabe, em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, está escrito, é um capítulo que nós vamos ver durante essa mensagem. Isaías capítulo 6, está escrito, Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21 e 22, está escrito, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e o justo negam justiça. Olha só, amados. Ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal. Sabe, é crucial para nós entendermos ou discernirmos esse princípio para nossas vidas nessa manhã. Muitos dos filhos de Deus estão trocando o bem pelo mal e o mal pelo bem, a escuridade pela luz e a luz pela escuridade. Escuridade pela luz e a luz pela escuridade. Estou usando a palavra do versículo de Isaías capítulo 5, versículo 20, né? Então, e muitos estão trocando o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Troca o tempo todo essas coisas para, sabe, nos julgar ou tornar juízes em nossas vidas. Por isso é tão importante nós, sabe, entendermos o princípio dessa mensagem nessa manhã de domingo. Talvez, sem percebermos, passamos a atacar irmãos que estão passando por momentos de provações diante de Deus. Sem perceber, talvez sem maldade. Irmãos preciosos que precisam do nosso apoio, que necessitam do nosso abraço, assim como nós também necessitamos ser abraçados. Sabe, hoje tem muitos irmãos preciosos sendo restaurados em nossa cidade. E isso é uma alegria para todos nós. Deus está trabalhando em vidas que para nós são de grande importância nessa manhã. E por isso precisamos entender essa mensagem e não tornarmos juízes na vida dos outros, nem tampouco permitir que outros se tornem juízes em nossas vidas. Precisamos ocupar com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus em nossas vidas nesse tempo. Sabe, amados, infelizmente, tem muitos juízes no nosso meio e muitos que com falsa humildade, com falsa santidade, né? Esses vivem apontando o dedo uns para os outros, ocupam com o cisco nos olhos dos outros e esquecem das traves que estão em seus próprios olhos. Né? Isso é tão, sabe, prático e acontece diariamente no nosso meio, em nossas vidas. Por isso precisamos ter cuidados. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar, a cair, mas não ficaremos prostrados. Podemos ser atribulados com diversas situações, mas não angustiados. Talvez ficaremos perplexos com algumas pessoas ou com alguma situação, né? Porém, não desanimados. Provavelmente seremos até perseguidos por nossa fé ou pelo que nós estamos fazendo nesses dias. Seremos perseguidos, mas jamais seremos desamparados. Não estamos sós. Deus importa conosco. Nós importamos uns com os outros. Nós importamos com você. Nós importamos uns com os outros porque Deus importa conosco. Deus tem um plano para as nossas vidas hoje e agora. A nossa vida é muito importante para o nosso Deus. Por isso, não podemos perder tempo
o nosso precioso tempo ocupando com pessoas que estão tornando juízes em nossas vidas. Precisamos ocupar com o que Deus está fazendo em nossas vidas, em nossas famílias, no nosso meio, nesses dias. Sabe, amados, Deus sabe os porquês de todas as situações, e Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. Precisamos tomar o cuidado para nós mesmos não nos tornarmos esses juízes nas vidas dos outros. Pensa, preste atenção comigo. Precisamos ter o cuidado para que nós mesmos não nos tornamos juízes nas vidas dos outros. É fácil ficar julgando uns aos outros. É fácil, mas sabe, procurar o cisco nos olhos dos outros, quando tem uma trave, né, nos nossos olhos. Precisamos ter cuidados com esses dias, porque, sabe, o inimigo quer usar, sabe, para essas situações das quais nós passamos, para tornarmos, sabe, carnais, em vez de homens e mulheres espirituais. Em Salmos 35, olha o que está escrito em Salmos 35 comigo nessa manhã. Nós vamos voltar a Isaías capítulo 5, mas Salmos 35, versículo 15 e 16, Davi diz o seguinte, olha o que Davi disse: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me em tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Sabe, essa palavra abjetos significa canalha, cafajeste, escroto, ignóbil, indecoroso, indigno, infame, mesquinho, miserável, odioso, ordinário e patife. O que é desprezível, o que é baixo. Essa palavra, abjetos. E Davi disse que aqueles seus amigos, que ele considerava amigo, aqueles que ele muitas vezes sofriam e ele sofria junto com eles, esses falsos amigos que estavam no meio deles, pessoas próximas, no momento que ele caiu, no momento, sabe, que ele tropeçou, eles se reuniram para xingá-lo. Xingou Davi de palavras que até mesmo Davi não compreendia. Ele falou, sabe, os abjetos que eu não conhecia, palavras baixas, palavras, sabe, que machucam, que ofendem. Davi, eles reuniram para, sabe, me xingar, pior do que um estádio de futebol, sabe, quando o juiz erra, sabe, eles se reuniram para me massacrar. E é tão interessante para nós, nessa manhã, olhar o contexto de Isaías, capítulo 35, versículo 15 e 16. Aí, Salmos 35. O Salmos 35 começa no versículo 1, né? É interessante para nós olharmos isso aqui, né? Que fala o seguinte, versículo 1 a 3, Davi está se sentindo injustiçado por causa dos ataques, né? Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Davi começa falando assim. No versículo 4 a 9, Davi pede a Deus que envergonhe os seus inimigos. Né? No versículo 10, Davi disse o seguinte: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorsionários, daqueles que estavam extorquindo. Davi disse, o Senhor Deus os livra o mísero, aquele que é necessitado, o pobre, de ser extorquido por aqueles que estão planejando coisas ruins. No versículo 11 a 17 de Salmos 35, Davi refere aos seus inimigos como testemunhas traiçoeiras. Quando eles tinham problemas, Davi condoía com eles. Davi sofria juntamente com eles. Versículo 11 a 13, olha como está escrito no versículo 11 a 13. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem as coisas que eu não sei. Versículo 12. Pagam-me
o mal pelo bem, e o que é desolação para a minha alma. Lembra de Isaías 5, versículo 20, né? Que fala, que está escrito, que troca ai dos que chamam o mal, ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Está em Isaías 5, versículo 20. Aqui, Davi disse em Salmos 35, versículo 12, paga-me o mal pelo bem, paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. No versículo 13, Davi disse, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, olha que Davi disse, olha, você vê, amados, olha que Davi disse, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos, andava encurvado de luto como quem chora por sua mãe. Mas aí vem o versículo 15. Quando, porém, eu tropecei, esses que eu considerava meus amigos, meus irmãos, eles se reuniram para me xingar, para falar abjetos que eu não conhecia, palavras que machucam, palavras difíceis, e isso revelou a canalice, escroto, como está é o significado de abjetos, indecorosos, indignos, mesquinhos, miseráveis, odiosos, ordinários, o que é desprezível, baixo, ignóbil. Sabe, eles se reuniram para me xingar de palavras que, sabe, que nem eu mesmo conhecia, disse Davi, aqui no versículo 15. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas aqueles que eu considerava meus irmãos, meus amigos. Oh, amados, que coisa aconteceu. E sabe, isso nós estamos sujeitos a passar por esses momentos também nas nossas vidas. Continuando aqui em Salmos 35, né? Quando Davi caiu, tropeçou, aqueles que ele considerava seus amigos, seus irmãos se alegraram, se reuniram e xingaram Davi com palavras duras, palavras baixas, foram indecorosos, foram mesquinhos, foram odiosos, ordinários e pastifes com Davi. Imagine como Davi sentiu. Põe no lugar de Davi aqueles amigos, aqueles que considerava irmãos, aqueles que ele orou, jejuou por eles, aquele que vestiu pano de saco por eles, aquele que, sabe, condoeu com eles. Agora, eles, porque Davi tropeçou, se reuniram para xingar Davi, para massacrar Davi, para falar palavras, sabe, que machucam, palavras duras, palavras dessas que nem Davi conhecia, muitas delas. Coloque-se no lugar de Davi. Ele se sentiu traído. A dor da traição é profunda. A dor da traição é profunda. Eles pagaram o bem com o mal. Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que faz da escuridade luz e a luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai destes, Deus irá contender com eles. Eles rangiam o dente contra Davi. Você já se sentiu assim? Pessoas rangiram o dente contra você? Aqueles que eram para estar ao lado de Davi se levantaram contra ele. Que triste. Aqueles que, nossos amigos e irmãos, em muitas situações que nós passamos, que eram para estar junto conosco, se levantam e se tornam juízes em nossas vidas. Apontam o dedo, julgam, nos julgam sem compreender, sem discernir o que Deus está fazendo em nossas vidas. E nós precisamos tomar um cuidado para que nós mesmos não nos tornamos juízes na vida dos outros. Deus está fazendo algo maravilhoso em vidas em Belo Horizonte, nessa manhã de domingo. Não sejamos juízes na vida dos outros.
Sejamos aquele que ama, que sabe, que abraça, aquele que é usado por Deus como conciliador, aquele que, sabe, ajuda uns aos outros no caminhar e compreender qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Oh, amados, no versículo 19 a 21, aqui de Salmos 35, Davi alega total inocência. No versículo 22 a 25, Davi não estava entendendo muito bem a Deus. Ele não estava entendendo muito a Deus, como Deus estava permitindo essa situação. Ele fala, tu és o Deus de toda a terra e pode resolver o meu problema assim. Porém, porque dormes? Levanta-te e socorre-me. No versículo 23, acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a sua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Olha, aqui no versículo 23, e Davi conclui o capítulo 35, revelando que aqueles que amam e seguem o Senhor terão alegria e prazer na retidão, no caminhar de Davi. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, como se compraz na prosperidade do seu servo. Sabe, amados, trazendo essa mensagem para o contexto das nossas vidas, muitas vezes nós sofremos, e até mesmo por permissão de Deus, mas Deus tem um propósito eterno para cada situação que passamos. Deus tem, sabe, uma provisão, um meio, um escape, Deus sempre tem. São nesses momentos difíceis que precisamos de amigos e irmãos que nos ajudem, mas que caminhem ao nosso lado, que não nos julguem, que não sejam juízes de nossas vidas, mas regozijem na graça de Deus, sabe, ore por nós, faça como Davi fez com seus amigos, aqueles seus amigos, ele condoía com eles, ele vestia pano de saco em favor dos seus amigos, ele jejuou, e quando Davi tropeçou, eles vieram com pedras, eles vieram com palavras, com abjetos, palavras, sabe, palavras de baixo nível, né? Palavras que machucam, sabe, eles vieram xingar Davi, rangir os dentes contra Davi. Sabe, amados, nós aqui estamos pela graça de Deus e às vezes nós estamos sujeitos a pessoas tornarem juízes em nossas vidas. E em vez de vir com amor e graça, vem com dedo, vem com julgamentos, vem para nos xingar, falar coisas que nos desanimem. Mas sabe, amados, são nesses momentos que nós não precisamos uns dos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, nós sabemos esse versículo, né? Que quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos juntos. E quando um se alegra, todos nós regozijamos juntos. Muitas vezes somos mal compreendidos em nossas vidas. E sabe, e às vezes são mal compreendidos por alguns irmãos, por alguns amigos, e porque não entendem o que Deus está fazendo em nossas vidas nesse exato momento. Talvez Deus está fazendo uma grande restauração na sua vida nessa manhã, e vem pessoas e falam, olha o que ela fez ontem, olha o que ele fez ontem, olha só o que ele fez no ano passado, olha só o que ele fez no passado. Ei! Não seja juiz na vida dos outros, a obra está consumada, concluída. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Você e eu, nós podemos levantar hoje e andar em novidade de vida, como se nunca tivéssemos errado. Isso é sobrenatural e é de Deus. É a aplicação da obra consumada em nossas vidas. Não seja juiz na vida dos outros, ou não se torne um juiz na vida dos outros. Ore uns pelos outros. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Nessa manhã de domingo. Ó, amados, às vezes seremos atribulados. Sim, seremos. Mas Deus está no controle. Às vezes seremos abatidos.
talvez, provavelmente, bem provável, mas não desamparados. Jamais desamparados. Perseguidos. Talvez. Ou nesse momento estamos sendo perseguidos por não compreender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Fofocas é algo terrível. Porque as fofocas, as pessoas chamam o bem de mal e o mal de bem, o amargo de doce e o doce de amargo. Fofoca é terrível. Ficar futricando a vida dos outros. Como uma muriçoca nesse calor, à noite você dormindo. Não sejamos fofoqueiros. Não sejamos juízes na vida dos outros. Sejamos aqueles que amam incondicionalmente, que vivem a eternidade aqui na terra, amando uns aos outros, promovendo uns aos outros, colocando na brecha para servir uns aos outros, sendo uma bênção na vida dos outros. Isaías capítulo 5, voltemos lá em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam mal do bem e o bem do mal. Olha que Davi disse, eu fazia o bem, eles pegaram o meu bem e se tornaram mal contra mim. Porque quando eu errei, quando eu tropecei, eles vieram contra mim. Os meus amigos, os meus irmãos. Uau! Isaías capítulo 5. A partir do versículo 25, Deus permite o ataque do inimigo para revelar os corações, mas também para trazer a disciplina ou para restaurar a comunhão daqueles que estão andando de acordo com seus pensamentos. Nesse caso, o inimigo vem apressadamente, não se cansa, nem tropeça, nem tosqueneja, nem dorme, e as suas flechas são agudas. Olha aqui, a partir do versículo 25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes os seus cadáveres, são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para que as nações distantes lhes assobiará para que lhe venham das extremidades da terra e venha apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, nem quem tosqueneja, nem quem dorme, nem se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias e a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos restezados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos do leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, com o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Olha, amados, olha aqui que está escrito, Deus permite, sabe, às vezes o ataque do inimigo, e às vezes nós estamos sendo perseguidos, sabe, e o inimigo vem apressadamente, ele não cansa, ele não dorme, sabe, ele é o tempo todo em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o nosso inimigo, ele é o acusador e ele nos acusa de dia e de manhã e de noite, de dia e de noite. O tempo todo. E ele não se cansa, ele vem apressadamente, ele não dorme. O inimigo com seus demônios estão atuando o tempo todo. Não sejamos juízes, não sejamos manipulados pelo inimigo. Vamos tomar um passo de fé, vamos ser uma bênção na vida dos outros. Não vamos nos tornar juízes na vida dos outros. Precisamos entender o outro lado também. O nosso inimigo, o diabo e seus demônios vêm continuamente contra as nossas vidas. Dessa forma, precisamos vigiar e resistir o inimigo na fé, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo
a partir do versículo 8. Então, sejamos sábios, não juízes na vida dos outros. Uma coisa é certa, mesmo que sejamos atribulados, perseguidos, abatidos, jamais seremos destruídos. Jamais. Talvez nesses dias você está sofrendo porque alguém levantou contra você, ou pessoas, ou irmãos, ou um ente querido, ou no seu trabalho, levantaram contra você e te xingaram, como xingaram Davi, com objetos, palavras duras, palavras que machucam, palavras essas que muitas delas que você nem mesmo compreende. Talvez eles vieram rangendo o dente contra você como vieram contra Davi. Aquelas pessoas que você considerava amigos, que pediam oração por você nos momentos difíceis delas, que você condoía com elas. Agora que você passou por um momento difícil, elas vieram contra você. Talvez nessa manhã de domingo, você está passando, sofrendo por causa disso. De uma situação onde pessoas vieram contra você com palavras que machucam. Permita que o sangue de Cristo purifica, te regenere de dentro para fora. Paulo disse: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para que estão adiante de mim. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos deixar o que passou para trás. Vamos permitir que o amor de Deus nos motiva. Vamos permitir que o sangue de Cristo nos purifica a nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9. Vamos permitir que o sangue de Cristo nos purifica. E aqueles que estão se tornando, que são juízes em nossas vidas. Cuidado, Deus pode contender contigo. E não para te destruir, mas para restaurar sua comunhão com Ele. De acordo com Hebreus 12, a disciplina vem para restaurar nossa comunhão, não para que nós possamos pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou. Talvez você, eu, nós estamos sendo juízes na vida dos outros. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Confessar, sacudir a poeira, levantar e caminhar de cabeça erguida. Vamos amar uns aos outros. Deus está restaurando vidas preciosas nesse dia. Eu amo ouvir irmãos e irmãs preciosos me respondendo, me falando: olha, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. É tão edificante para mim. É tão motivador para mim. Irmãos que nós amamos, irmãs que nós amamos, estão voando com Deus nesses dias de pandemia. Cuidado para não ser juízes na vida desses irmãos. Cuidado para você não tornar um juiz na vida desses irmãos. Davi, ele falou no final do capítulo 35, né, que, olha, no final do capítulo 35, Davi diz o seguinte: os que amam e seguem o Senhor terão alegria e prazer na sua retidão, na sua prosperidade. Davi diz: os que amam o Senhor e andam com o Senhor terão alegria. E isso é a aplicação de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Quando um irmão sofre, todos nós sofremos juntos. Quando um é promovido, nós somos promovidos juntos. Não sejamos juízes na vida dos outros. Seremos aqueles que iniciam o amor incondicional, o amor pelo qual Deus nos amou por meio de Jesus Cristo, revelado no Calvário, uma única vez por toda a eternidade. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus pensamentos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus possa restaurar cada um daqueles que estão sendo juízes nesses dias na vida dos outros. Que nós possamos deleitar na graça de Deus, que é melhor do que as nossas próprias vidas. Que possamos, nadar na fonte de água viva, que é Jesus Cristo, e ser uma bênção na vida dos outros, mesmo em tempo de tribulações, mesmo em tempo de perseguições, mesmo em tempo, que nós não estamos compreendendo os porquês de muitas coisas, que sejamos bênção na vida uns dos outros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos edifica. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos instrui. Obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos exorta, que nos educa. Aleluia! Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, Senhor. Senhor, traz uma cobertura espiritual para cada um de nós, para todos aqueles que estão nos assistindo, para as nossas famílias, que possamos ter uma semana abençoada. Ó Pai, uma semana sem igual na sua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te louvamos, te exaltamos. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e oramos. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.